Natal e mediunidade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não se declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e dente por dente encontrar, enfim, o amor, disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam, relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, vontade, estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Livro Segue-me, editora O Clarim, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. De fato, é algo extraordinário
a essa questão da chegada de Jesus entre nós. Ele, como governador do planeta Terra, responsável pelo processo de evolução do planeta e de todos que habitamos aqui, perante a justiça divina, ele, com certeza absoluta, faz tudo possível, fez e faz todo o possível para nos socorrer, para nos ajudar, para nos orientar, para nos conduzir ao equilíbrio, à saúde, à harmonia, à paz. Mas nós carregamos grande dificuldade para assimilar a mensagem divina ditada pelas santas mãos dele na representação da cura e empreendida pelas palavras de orientação, de consolação. Então ele traz a consolação e ele demonstra o poder de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, curando os enfermos e até ressuscitando mortos, para que não houvesse dúvida quanto ao poder espiritual sobre a matéria. E ele próprio, mais adiante, após a morte na cruz, vai ressuscitar e vai voltar e vai ficar 40 dias e 40 noites materializando-se e desmaterializando-se, para que não houvesse dúvida entre os seguidores que presenciavam toda aquela movimentação divina do poder de Deus, do amor de Deus, que ele representava e representa e continua representando. Então é algo extraordinário. Isso vai muito além do que fala-se por aí ou chama-se por aí de religião, porque na verdade Jesus é o governador do planeta Terra. O Espírito Emmanuel, por meio da mediunidade do Chico Xavier, nos fala que quando o planeta foi construído, há mais de 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era engenheiro sideral de Deus, construiu esse planeta, inclusive a Lua, o seu satélite. Então é algo extraordinário. Aí ele, pelejando com o nosso progresso, milhões e milhões de espíritos fora do corpo e no corpo de carne, habitando, reencarnando e desencarnando, e ele foi enviando sábios por todos os cantos da terra, um Sócrates, um Confúcio, né? Imagina quantos iluminados ele enviou para ajudar a humanidade. Mas quando ele percebeu que nós estávamos preparados para ouvir falar sobre o amor, aí ele próprio habitou entre nós, tornou-se visível, tangível, tomou aquela forma de um bebê. E interessante a humildade dele surgindo para nós numa manjedoura, na casinha dos animais, no local mais simples da terra. E despede-se de nós nos braços de uma cruz, entre 2 ladrões, sem ter cometido nenhum crime. Então, o Natal, é interessante esse momento do Natal, para que possamos refletir, para que possamos pensar sobre a nossa condição atual, sobre todo o amparo que temos das leis que regulamentam a vida aqui no planeta Terra e a administração segura, amorosa e justa que ele executa ante toda a humanidade. Muito importante que nesse momento do Natal que estamos vivendo,
no ano de 2025, finalizando o ano de 2025, observemos, 2000 anos são passados e cá estamos nós falando sobre ele, falando sobre os ensinamentos dele. E é muito interessante observarmos as questões espirituais, a questão mediúnica, envolvendo também a chegada dele. Primeiro, Zacarias recebe a notícia diretamente de um espírito que se materializa à sua frente e fala que a esposa dele estava grávida e que deveria colocar o nome do menino João Batista. E Isabel era estéril até ali e já contava mais de 60 anos. Então ele debochou, ele riu do espírito. Falou: impossível. A minha esposa conta mais de 60 anos, nunca engravidou. Aí o Gabriel falou para ele: olha, para que você não duvide, a partir de agora você vai ficar mudo e você só vai voltar a falar quando o menino nascer. E realmente aconteceu assim. E você porá o nome dele João Batista. Quando o menino nasceu, que ele levou à sinagoga para apresentar ao menino, no 8º dia, cada um falava de um nome tal, um nome não sei o quê. Não. Ele não podia falar, ele pegou uma tabuleta para escrever qual seria o nome. Mas aí, nesse momento, ele volta a falar. E então ele fala: não, o nome tem que ser João Batista, como o Espírito falou para mim. Depois nós vamos encontrar esse mesmo Espírito, 6 meses após, conversando com Maria. Maria de Nazaré, a grande iluminada, vai ver o Espírito, vai conversar, vai dialogar com ele, vai argumentar. E ele disse para ela que ela não temesse. Depois ela fala com José e José fica um tanto receoso, mas José não tinha mediunidade para ver o Espírito no estado de vigília. Mas o que o Espírito faz? Apresenta-se para ele durante o período do sono do corpo. Enquanto o corpo estava dormindo, que nós não dormimos, nós somos espíritos, durante o período do sono do corpo, nós saímos do corpo. Aí ele conversa com José e José agiu corretamente, respeitou o que o Espírito falava com ele e pela manhã já estava totalmente convencido daquela realidade. Então nós vamos encontrar também lá em Belém, no nascimento, espíritos se materializando e cantando. E os meninos que cuidavam das ovelhas, dos animais, viram. E esses espíritos se movimentavam ali junto deles e cantavam, davam glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para os homens. E cantavam. Então, legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não se declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico, avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. Então, maravilha, a justiça do olho por olho
e do dente por dente, encontrarem, enfim, o amor disposto à renúncia até a cruz. Então, nós precisamos comemorar nesse Natal com a família, comemorar a fraternidade, mas não podemos esquecer Jesus. Não podemos trocar Jesus por Papai Noel. Nada contra o Papai Noel, nada contra os presentes, naquele simbolismo dos reis magos. Nada contra Papai Noel, mas a figura principal tem que ser Jesus. É preciso que lembremos dele, é preciso que lembremos de Jesus. É necessário que nos convençamos e criemos para nós a esperança, a confiança. Nós, como diz Emmanuel, o algoz seria digno de piedade, o inimigo converter-se-ia em irmão transviado, o criminoso passaria a condição de doente. E é tão triste, né, a gente observar toda aquela violência. E ainda hoje, ainda temos muita violência, mas nós já temos a direção correta para mudar. Nós precisamos dar vontade, precisamos querer mudar, desejar mudar para o amor, para o bem, para a caridade, para o perdão, para a humildade. Sabemos que não é fácil, porque tem toda uma estrutura montada pelos fatos históricos da sociedade, nas cidades, nos países, que baseiam-se no egoísmo, no orgulho, na força bruta e na vaidade. Mas com Jesus, a possibilidade de mudança é real. Todos poderemos mudar, porque ele vem falar da imortalidade, mas ele prova a imortalidade, ele conversa com os espíritos, e ele, com espíritos superiores, como Moisés e Elias, e depois conversa também com espíritos inferiores, que perturbavam pessoas, que adoeciam pessoas, como na cidade de Gadara. Mas ele próprio depois ressuscita, que ele tinha prometido que voltaria, e volta. Antes que eles morressem, os discípulos, ele voltaria, ele voltou. Então ele volta, e ainda ressuscitado, fala para a humanidade: eu estarei convosco sempre, até o fim dos séculos. Então isso é algo extraordinário para a nossa esperança, para o nosso contentamento, para não desanimarmos, para não ficarmos desesperados. Não, temos que passar pelas provações, vamos passar, mas vamos passar com alegria, com esperança, com confiança nele e com confiança em Deus.